Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, aqui é a Prof. Thaís e vim falar com vocês um pouquinho sobre as ligações, né, presentes nos compostos orgânicos que a gente viu na nossa última aula. Então, o que realmente representam essas ligações? Então, pessoal, lembra que na última aula a gente viu que os traços representavam as ligações? Só que o que será que quer dizer esses traços? Então, nos compostos orgânicos, né, a gente sabe que os átomos eles se ligam entre si, formando essas ligações. O tipo de ligação que ocorre nos compostos orgânicos, né, também chamado de compostos carbônicos, é chamado de ligação covalente. E na ligação covalente acontece o quê? O compartilhamento de um ou mais pares de elétrons. Então, é esse compartilhamento desses pares de elétrons que os traços das ligações vão representar. Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui nesse exemplo que eu trago para vocês, eu tenho, né, várias ligações aqui entre esses átomos. E eu representei os pares de elétrons sendo compartilhados entre si com bolinhas vermelhas para vocês visualizarem. Então, aqui nessa ligação simples entre esse hidrogênio e esse carbono, eu tenho, então, 2 elétrons sendo compartilhados entre si. Então, aqui eu tenho uma ligação simples. Então, eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado entre o hidrogênio e o carbono. Então, esse elétron aqui não vai ser só do hidrogênio, ele também vai ser do carbono, certo? Eles vão compartilhar entre si. Já aqui, ó, esse outro hidrogênio aqui em cima, a mesma coisa. Ele está fazendo uma ligação simples com esse carbono aqui, então eles estão compartilhando um par de elétrons entre si. Já esse carbono aqui com esse carbono aqui, eles estão compartilhando 2 pares de elétrons entre si. Vocês estão vendo que eu tenho a presença de uma dupla ligação? Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um elétron e outro elétron, né? Uma ligação. E aqui também embaixo a mesma coisa. Então, eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados entre si. Então, no total dá 4 elétrons, tá vendo? 4 bolinhas que dão 2 pares de elétrons. Aqui nesse outro carbono, a mesma coisa aqui com esse hidrogênio. Um par de elétrons sendo compartilhado entre si. Aqui também, um par de elétrons, então eu tenho uma ligação simples que representa, então, esse compartilhamento de um par de elétron. Aqui também, uma ligação simples que representa o compartilhamento de um par de elétron. Aqui também e aqui também. A gente tem que se atentar a uma coisa. Cada átomo tem uma capacidade de realizar ligações. Então, por exemplo, um átomo de carbono, como a gente pode ver aqui, ele pode realizar até 4 ligações, certo? Um átomo só, eu tô falando, tá? Então, no caso, as cadeias carbônicas, elas são formadas por vários átomos de carbono ligados entre si. Mas um átomo de carbono só faz 4 ligações. E essas ligações, elas podem se dar de maneiras diferentes, como, por exemplo, um átomo de carbono, ele pode fazer 4 ligações simples, ou pode também fazer 2 ligações duplas, ou também pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples, ou pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Isso muda alguma coisa? Não, é só formas diferentes que ele vai se ligar dependendo do outro átomo que ele está se ligando. Mas no caso aqui, ó, se vocês olharem, sempre são 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, agora vamos ver outros átomos bastante presentes nos compostos carbônicos, né? Que também chamamos de compostos orgânicos. Então, eu trouxe para vocês outros átomos que também fazem parte, né, dos compostos orgânicos ali. Eles aparecem bastante também nos compostos orgânicos.
Então, o hidrogênio, eu tenho que lembrar que o hidrogênio, ele faz só uma ligação. Então, você nunca vai ver um hidrogênio fazendo mais que uma ligação. Então, o hidrogênio sempre vai ter um tracinho, ou seja, ele vai poder compartilhar o seu único elétron com outro átomo para se estabilizar, mas sempre vai ser somente uma ligação. Se é uma ligação, vai ser uma ligação simples, representada por apenas um traço. O oxigênio, ele pode formar até duas ligações. E essas duas ligações, elas podem ser duas ligações simples ou podem ser duas ligações duplas. Já o nitrogênio, ele pode formar até 3 ligações. E essas 3 ligações podem ser, então, 3 ligações simples, ou uma dupla e uma simples, ou pode ser uma ligação tripla, ok? Então, a gente sempre tem que ver com qual outro átomo que aquele átomo está se ligando, para a gente ver, então, qual vai ser o tipo de ligação que vai acontecer ali, tá? O cloro também somente uma ligação, então essa ligação ela vai ser simples, representada por um traço só. Já o enxofre, ele pode fazer até 2 ligações, então essas ligações elas podem ser 2 ligações simples, representada então por esses 2 traços, ou uma dupla ligação, representada por esses 2 traços. Eu espero poder ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre as ligações presentes nos compostos orgânicos, tá bom? Se tiverem alguma dúvida referente às atividades ou até mesmo sobre esse vídeo, me procurem que eu tô aqui para ajudá-los, tá bom? Um grande beijo e até a nossa aula na terça.